Você conhece alguma coisa que seja grande, monumental, que seja grandiosa, que não se exigiu esforço para ser construída? Que não necessitou que pessoas trabalhassem, que não necessitou sacrifícios? Tudo que é grande, tudo que é grandioso, tudo que é monumental, tudo que é espetacular, precisa de trabalho, precisa de disposição, precisa de esforço e sacrifício. Nada se constrói sem esforço. Nada se constrói sem atitude. Nada se constrói sem um preço pago, sem uma disposição, sem sacrifício. Amém ou não amém? Então, se você é alguém que ainda não entendeu isso, eu peço que você reflita. Se você quiser um casamento abençoado, você tem que se esforçar para isso. Se você quiser filhos abençoados, você vai ter que se esforçar para isso. Se você quiser prosperar, se você quiser ter uma empresa, se você quiser, prosperar no mundo dos negócios, você tem que se esforçar para isso. E o tema dessa palavra é: se esforce. Se esforce ainda mais. Se você vai chegar para mim e vai dizer: olha, pastor, eu tenho me esforçado, Deus manda eu te dizer nessa noite: se esforce ainda mais. Pague um preço maior do que você está pagando. Porque se você está se esforçando e a tua vida continua do mesmo jeito, é porque esse esforço ainda está sendo pequeno. Christian e Dani estão se organizando para casar no final do ano. E eles estão correndo atrás de casa, Estão aí correndo atrás de móveis, correndo atrás da festa, correndo atrás, se esforçando para realizar o sonho deles. Vão se casar, mas vão precisar depois se esforçar para manter esse sonho vivo. Eu me esforço há 30 anos, irmãos. Eu me esforço há 30 anos para manter o meu casamento vivo. Eu achei muito pertinente. Eu amo quando o Espírito Santo me surpreende. E o último louvor que o pastor Lúcio ministrou aqui foi sobre se esforçar para manter o fogo aceso. Se você não se esforçar para manter a chama de Deus acesa na sua vida, ela apaga. Se você não se esforçar para manter o seu casamento, ele acaba. Se você não se esforçar pelos seus filhos, eles se destroem, eles morrem, eles se perdem. Entende isso? Então o tema dessa palavra é: se esforce um pouco mais. Pois Deus está trabalhando, e até o último segundo Ele pode fazer o que você precisa. Amém ou não amém? E a base bíblica está no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 14. 2 Reis 5, 14. A palavra do Senhor diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado.
Coloca a mão sobre o seu coração. Repete essa palavra comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, prepara o meu coração para receber essa palavra. Diga: Senhor, abre a minha mente, abre os meus ouvidos, abre o meu coração. Diga: eu preciso ouvir, entender e armazenar essa palavra na minha vida. Diga que essa palavra, ela não seja roubada. Diga que eu aprenda que eu preciso me esforçar, fazer a minha parte, porque eu sei que a sua parte o Senhor faz. Diga: Senhor, geralmente sou eu que deveria fazer a minha parte e eu não faço. E é por isso que tudo continua do mesmo jeito. Então que eu receba essa palavra e que eu entenda que eu preciso me esforçar ainda mais. Amém. Amém, irmãos? Então olha só, a história é de Naamã. E é uma das histórias mais poderosas na Bíblia, que demonstra como Deus trabalha a nossa fé. E Deus trabalha a nossa fé até o limite. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não faz de primeira. Porque se Ele fizesse de primeira, você pegava a bênção que Ele te dá e você jogava fora. Você perdia, você desprezava. Então Deus, Ele nos leva ao limite da perseverança. Ele nos ensina que o milagre não acontece no primeiro passo, mas na perseverança do último passo. É no último momento. É quando não dá mais. É quando a gente acha que não vai dar certo. É quando a gente diz: não tem mais jeito. Sabe, eu me lembro do tumor que a minha esposa teve. A cirurgia acontece. O médico americano Deus envia. E depois ela não acorda, ela não anda, ela não desperta. A médica da UTI nos dá um diagnóstico: ela vai ficar tetraplégica, tem uma lesão no tronco encefálico, ela vai respirar com a ajuda de equipamento. E depois de uma oração, a última oração, Deus, ou o Senhor leva ou o Senhor cura. Deus desperta ela, irmãos. A hemorragia cessa, a lesão estanca, e ela volta a se mover, a se mexer, e caminhou um longo processo. Então deixa eu falar algo para você em nome de Jesus. Entenda, nesse caminho que você escolheu como cristão, você precisa aprender a caminhar, a se esforçar e a perseverar até o último momento, até o último passo. Quando nós lemos 2 Reis 5,14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a de um menino, e ficou purificado. Quando a gente lê esse verso, a gente acha que foi tudo simples, que foi só ele mergulhar no Jordão 7 vezes e ele foi curado. Parece que bastou Naamã entrar no rio, mergulhar e ser curado, mas não foi tão fácil assim. Houve um processo, e às vezes você não quer passar pelo processo, você não quer se submeter a esse processo, você não quer fazer a sua parte, você não quer mergulhar no Jordão. E você sabe muitas vezes o que é o Jordão? O Jordão é a igreja, o Jordão é o culto diário, o Jordão é a rede, o Jordão é o culto de domingo, o Jordão é a campanha de oração.
Sempre nessa igreja as pessoas, sabe por que nós tiramos as cadeiras lá de trás e deixamos ali elas empilhadas? Não é porque a igreja está faltando cadeira, não, tem lá. É porque os irmãos, eles parece que essa igreja, ela foi cheia de alunos das últimas cadeiras. Parece que essa igreja, ela foi cheia daqueles, sabe a turma da bagunça? A turma que chegava e fica lá no fundão porque não quer nada com a escola. Parece que essa igreja é cheia de alunos assim, que sempre chegaram e ficavam na última fila. Isso não é só com essa geração não, até a geração passada, antes da pandemia, nós tínhamos mais gente. E um dia eu levantei aqui, eu fiz um desafio profético. Eu disse assim, olha, aquela pessoa que sentar aqui na frente durante todos os cultos, Deus vai abençoar a sua vida e você vai prosperar. Lembra disso, Josiane? Foi você. Ela aceitou o desafio. Ela entendeu o lance profético. E ela estava desempregada. E ela começou a sentar na frente, sentar aí na fileira. Porque geralmente essas fileiras a gente reserva aos pastores. E aí ela sentou onde ela está sentando aí, onde ela sempre senta. Desde aquela época. E sabe o que é que aconteceu? Ela prosperou. Prosperou. E está aí há alguns dias de contar um grande testemunho, né? Que ela vai ganhar mais do que eu. Vai passar no concurso federal e ela vai ganhar mais do que eu, irmãos. Porque ela sentou na frente. Porque ela entendeu que ela precisa querer mais de Deus, se aproximar mais do Senhor, irmãos. Sabe quando você não vê Josiane aqui, é porque a Josiane está trabalhando na Bahia. Mas quando ela não está na Bahia, ela está na igreja. Entende isso? Você consegue entender? Esse é o Jordão. É o Jordão que você não quer mergulhar. É o Jordão da rede de casais que você insiste em não vir. Você insiste em não lutar para mergulhar e vir. É o Jordão da escola de discípulo que você insiste em não participar. É o Jordão, sabe, da rede de homens. É o Jordão da rede de mulheres. Deus tem um chamado na tua vida, mas você insiste em não atender esse chamado. Esse é o Jordão. Sabe, milagres não acontecem ao acaso. Milagres não acontecem aleatoriamente. Há um processo que nem todos estão dispostos a passar. Naamã era um homem importante, respeitado, vencedor de batalhas, mas ele carregava uma dor escondida. Ele era leproso. Tu tens uma dor escondida, tu tens uma vergonha, tu tens um problema. Qual é? O meu casamento é a minha vergonha, a minha vida é uma vergonha, sabe? Meus filhos são uma vergonha. Qual é a vergonha que você esconde? Naamã tinha uma vergonha. Ele era leproso. Tua vida financeira é uma vergonha. Tu não prospera, nada muda. Qual é a tua lepra, meu irmão? Minha irmã? Ele tinha posição, ele tinha autoridade, ele tinha reconhecimento, mas ele precisava de um milagre. Todos nós precisamos de um milagre. Todos nós precisamos de Deus. E muitas vezes é assim conosco. Podemos ter muitas conquistas, mas existe uma área da nossa vida que só Deus pode tocar. Mas Deus só vai tocar nessa área se você se dispor. Se você tiver coragem de ir até Ele. Se você tiver disposição para você fazer o necessário. Se você crer. Milagres acontecem pela fé. É crendo, irmão.
Essa mensagem é para quem já caminhou muito, já orou muito, já tentou muito, mas ainda não viu o milagre. Deus manda te dizer: continua tentando, continua buscando, continua pagando o preço, continua sacrificando. Hoje Deus está dizendo a você: se esforce mais um pouco, pois até o último segundo eu vou fazer. A vida de Naamã nos ensina o caminho do milagre. E o caminho do milagre, querido, a primeira rua desse caminho é que Deus usa pessoas improváveis para gerar fé. Sabia disso? Deus usa pessoas improváveis para gerar fé. Eu disse a Josiane que assim que sair aí o resultado do concurso dela, ela vai ser promovida a pregadora, pelo menos uma vez. Que eu quero que ela conte o testemunho dela. Sabe, Josiane estava numa praia em Maceió, desesperada, fruto de decisões erradas e de erros, equívocos na sua vida, chorando, sem emprego, sem trabalho, passando necessidade, aperto, cheia de vergonha, com vergonha de voltar para casa, com vergonha de voltar para a igreja. Aí Deus usa uma pessoa improvável, um senhorzinho na praia, aleatoriamente, chega para ela e diz: volta para casa, porque Deus vai usar o que você tem e vai te restituir o que você perdeu. Não foi assim? Ela ligou para a gente, nós fomos buscá-la, ela passou a noite em casa. No outro dia nós levamos ela na casa da mãe dela e ela recomeçou do zero. Sabe, irmãos, você precisa crer. Às vezes um culto para você é insignificante. Um culto desse, de dia de domingo, para você é insignificante. Mas era nesse culto que Deus ia mudar a história da tua vida, e você não veio, e você perdeu. Era nesse culto que você ia receber uma palavra de fé. Era no culto da rede de casais, que Deus iria tocar na vida do teu marido e restaurar o casamento. Mas ele não veio, você não veio. Era na rede de jovens que Deus iria transformar o coração do teu filho, libertá-lo. Mas você não trouxe, você não convidou, você não insistiu, você não motivou, você não negociou. É na rede de homens que Deus ia despertar o coração do teu marido, o coração do teu filho. Entende isso? É na rede de mulheres que Deus vai aquecer o teu coração. Muitas vezes a gente acha que isso aqui é insignificante. Eu vou usar uma colocação que o pastor Theo fez aqui, porque ele mesmo falou aqui no culto da rede de casais, que na sexta-feira ele tinha sido convidado para um jantar. E aí ele pensou: é só mais um culto. O senhor não falou aqui no altar? E muitas vezes a gente pensa assim, mas ele, ao contrário, é um homem de Deus. Ele escolheu o culto em vez do jantar. Mas ele pensou: é só mais um culto. Quantas vezes a gente pensa: é só mais uma rede, é só mais aquele pastor falando. Eu conheço um jovem, tinha dois irmãos na igreja que eram do quartel, e tinha um que era convertido e o outro que ainda ia se converter. Mas antes dele se converter, o outro irmão que estava convertido ficava vendo meus vídeos, e o outro chegou para ele e disse assim, e ele me confessou, e ele disse: tu fica vendo esse velho falando aí, está perdendo teu tempo vendo esse velho falando. E às vezes a gente pensa assim,
Mas você não sabe que Deus está nesse lugar, que Ele está te confrontando. Não sou eu que estou te confrontando nessa noite, mas é Deus tentando despertar você, e você entenda que não é mais um culto. Entende isso? Talvez seja hoje que Deus mude a tua história. Então Deus usa pessoas improváveis, Deus usa situações improváveis. 2 Reis, capítulo 5, verso 2 e 3, a palavra diz: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel. 2 Reis 5, versículo 2 e 3, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina. Aqui não está falando uma mulher, aqui não está falando uma profetisa, aqui não está falando uma general, uma menina insignificante, uma criança, uma jovem, uma escrava, uma criada, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, não falou nem com Naamã, falou com a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Ela disse: olha, tem um homem de Deus naquele lugar, e se o meu senhor, o Naamã, tivesse diante dele, ele seria curado. Tem Deus naquele lugar. Será que você tem esse entendimento na sua cabeça, que tem Deus neste lugar? Porque se você tivesse na sua mente e no seu coração o entendimento que Deus opera neste lugar, você não faltaria um culto, você não faltaria uma rede, você não faltaria uma escola de discípulos, você não faltaria uma célula. Mas falta esse entendimento. Quem trouxe esperança para Naamã foi uma jovem escrava, uma menina sem posição, sem poder, sem status, alguém aparentemente aos nossos olhos sem valor, mas ela tinha fé. A menina tinha fé, e ela tinha fé ao ponto de gerar fé no coração de Naamã. Então eu aprendo uma coisa: Deus pode usar qualquer pessoa para liberar uma palavra que muda a nossa história. Por isso, uma das coisas mais poderosas que a gente precisa fazer nessa igreja é orar uns pelos outros. E eu vou pedir ao pastor Lúcio: pastor, quando o senhor manda, faz isso sempre. Mas eu quero que todo mundo ore uns pelos outros. Não precisa ser só líder, não. Eu quero que você aprenda a orar pelo irmão que está do seu lado, sabe, a receber a oração e a orar. Levanta e ora, impõe as mãos, abençoa, declara a bênção. Deus quer usar você, porque nós todos somos chamados para sermos líderes, instrumentos do Senhor. Deus quer te usar, meu irmão, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na rua, na fila do banco. Seja cheio do Senhor, cheio da autoridade de Deus, cheio de fé. Essa menina não tinha unção, essa menina não tinha óleo na cabeça dela, essa menina não tinha nada, ela era uma escrava, mas ela foi usada por Deus. Amém, aleluia. Naamã creu na palavra da menina. Às vezes um simples culto pode fazer uma diferença em nossa vida, em nossa história. E às vezes uma simples célula, uma simples rede pode mudar nosso futuro. Mas o que muitas vezes acontece é que desvalorizamos o que Deus colocou no nosso caminho para gerar fé. As redes, as células, a escola de discípulo, o culto de domingo, ele existe, irmão, para gerar fé no teu coração, para dizer que Deus pode fazer um milagre, para dizer que Deus pode transformar a tua vida, a tua casa, a tua família, a vida dos teus filhos.
a tua história, o teu casamento. Ele pode curar a tua enfermidade. Naamã valorizou cada palavra daquela jovem escrava. Ele creu, e isso gerou perseverança e fé. E sabe o que ele faz? Ele sai de casa. Ele decide ir a Israel. Ele decide conhecer o profeta. Naamã teve que tomar a decisão de não desistir. 2 Reis, capítulo 5, verso 4 e 5. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai! E o rei da Síria era incrédulo. O rei da Síria era incrédulo, irmão. O rei da Síria, ele poderia ter dito: não, não vai não. Hoje tu vai fazer o que em Israel? Israel foi conquistada pela gente. Israel tem lá profeta, Israel tem lá poder. Mas Deus usa o rei da Síria. Vai lá. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, esposa, para o teu marido, para você diga para ele: vai lá, vai na rede de homem, vai abençoado. Deus tem uma palavra para você. Você não está percebendo que a gente está precisando de Deus no nosso casamento? Fala com seriedade para ele. Fala com autoridade para ele. Fala como uma mulher de Deus para ele. Você não está entendendo que a gente está precisando de Deus na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Vai para a rede de homens. Vamos para a rede de casais. O rei diz: vai. Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata. Olha só, irmãos, o rei da Síria mandou dinheiro para Naamã ofertar. Na realidade, o pensamento dele era comprar a bênção. Leva 10 talentos de prata, leva não sei quantas vestes, vai lá, oferta. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não tem bênção para te vender não, viu? Porque Deus é pai, e pai não cobra nada dos seus filhos. Sabe, quando eu recebo um presente dos meus filhos, não é porque eu cobro, é porque eu sei que eles me amam. Eu muitas vezes digo, eu vejo a Natália agora mãe, não é? Cheia de contas para pagar. Eu digo: filha, não precisa não. Mas eles vão e me abençoam. O Davi hoje trabalhando, corre lá, não passa um dia dos pais, um aniversário, que o Davi não me dá um presente. E às vezes caro, viu? E eu sei que é sacrifício para ele. Mas o Davi comprou um tênis para mim no meu aniversário. Custou. Aí ele chegou e disse: pai, dá uma olhada aí num tênis que o senhor gosta. E como eu sou diabético e tenho muito cuidado com os meus pés, Josiane me presenteou com um tênis no passado muito bom. Um tênis da marca Pegada. E eu, quando botei esse tênis no meu pé, eu amei. Eu não uso mais outro sapato. Então eu escolhi um tênis lá que custou quase R$400. Olhei, né? Eu disse: rapaz, esse tênis aqui, pois não é que o abençoado gastou 400 conto e comprou uns tênis para mim nesse valor. Foi sacrifício para ele, porque ele não está recebendo como advogado, ele é estagiário. Mas ele pagou um tênis para mim de R$400. Quase que eu choro. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quando você dá a Deus, você não está comprando sua bênção. Você está devolvendo ao Senhor por gratidão por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Porque Deus não tem bênção para te vender. Ele tem milagres para te dar. Ele tem bênçãos para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Esse pensamento de comprar bênção é pensamento de Jacó.
Tem igrejas por aí que ensinam. Por isso que a gente faz rede, a gente faz campanha e a gente fica pedindo dinheiro, não. Porque aqui não tem bênção para vender, não. O que nós temos aqui, irmãos, é ensinar você que você tem um pai. E ensinar você a ser grato pelo pai que você tem, que te ama, que te honra e cuida de você. Amém? Aleluia. Então disse, foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Naamã poderia ter ignorado, ele poderia ter dito, isso não vai funcionar, é só uma menina, já tentei de tudo. Mas não, ele decidiu ir, tentar mais uma vez, porque cada culto, irmão, é a promessa de um milagre, é a promessa de uma porta aberta, é a promessa de restauração, é a promessa de um novo começo. Milagres começam quando alguém decide não desistir, não parar. Terceira coisa, Deus trabalha nossa fé através da humildade. O caminho do milagre passa pela humildade. Naamã chega todo pomposo, com prata, com ouro, com vestes, com soldados, príncipes. Chega na porta de Eliseu. Ele esperava ser recebido como rei. Naamã esperava ser recebido como rei. Mas Eliseu não vai ao encontro dele. Eliseu manda recado. Aprenda isso, irmão. Quando você não valoriza uma pregação, aprenda. Geralmente, Deus manda recado por pregadores. Se você espera que Deus apareça diante de você para falar alguma coisa, não vai acontecer. Ele pode até aparecer para você depois, mas Deus manda recados. Deus usa homens de Deus para mandar recados para a gente. Por isso que Josafá diz: credes no vosso Deus e estarás seguro. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Amém ou não amém? Josiane creu no profeta dela, por isso que ela está no caminho de prosperar ainda mais. Prosperar já prosperou, mas ela está indo para prosperar ainda mais, porque ela creu no profeta. Creia no profeta, irmão. Eliseu mandou um recado. Olha só. Quando Naamã chegou, aliás, versículo 2 Reis 5:10, Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Quando Naamã chegou, ele esperava um tratamento especial, mas o profeta não saiu para recebê-lo. Naamã ficou indignado. Verso 11 e 12, Cristian, por favor. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Presta atenção. Às vezes você quer que Deus faça do seu jeito, não vai ser do seu jeito. Você está orando para seu marido vir para a igreja, mas Deus manda eu te dizer nessa noite que não é através da tua oração. Não basta orar. Deus está dizendo: você tem que motivá-lo. Você tem que lutar por ele e lutar com ele para ele vir para a igreja. Teu filho não vai vir para ele. Eu estou orando pelo meu filho sem fazer nada. Sustenta ele, por favor, aqui, ó. Sustenta. Fica aqui, para não atrapalhar o culto. Então olha só,
Deus quer que você lute. Lute. Deus quer que você lute. Amém? Esposa, pai, mãe, isso serve para mim. Eu estou orando pelo meu filho, eu estou orando pelo meu filho, eu não quero aborrecer meu filho. Sabe quando é que vai mudar? Não vai mudar nunca. Você tem que lutar por ele. Você tem que lutar com ele. Deus lutou com Jacó, e tu tem que lutar com teu filho, lutar com teu marido, lutar com a tua esposa. Amém ou não amém? Aleluia. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente, quer dizer, o meu jeito, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Eu dizia, eu quero assim. Não é assim, é do jeito que Deus está dizendo. E Deus está mandando você lutar. Deus está mandando você guerrear. Guerreie em oração sim, mas guerreie em palavra também. Guerreie em autoridade. Passa na cara o que você está passando, o que você está enfrentando. Chama na moral as lutas, os problemas que você está vivendo. Seja sincera, diga: você não está vendo não, que a gente está precisando de Deus na nossa vida. E se ele não gosta dessa igreja, eu te dou autoridade, procura outra que ele goste. Porque a prioridade não é essa igreja, irmão. A prioridade é Deus na vida do casal. Amém ou não amém? Aleluia. E a palavra diz assim, continua dizendo: certamente ele sairia, pôr-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e passar a sua mão sobre o lugar, e restaurar o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? Deixa eu falar uma coisa para você. Abana e Farpar é a tua casa. É quando você diz: não, eu não vou para a igreja, mas eu estou orando em casa. Eu estou buscando Deus daqui. Eu pelo menos boto a live. Quando bota, às vezes não bota nem a live para ver. É em casa mesmo. Deus me ouve daqui. É Abana e Farpar. O Jordão é a igreja. O Jordão é o sacrifício. O Jordão é a água barrenta. O Jordão é aquilo que você acha que não precisa fazer sempre. Entende? E voltou-se com indignação. Aqui está uma verdade espiritual. Deus não trabalha do nosso jeito. Não é do teu jeito. Ele trabalha para tratar o nosso coração. E Ele dá o remédio que a gente precisa. Ele não dá o remédio que você quer tomar, mas o remédio que você precisa tomar. E às vezes é ruim, é amargo, mas Deus faz isso. Às vezes Deus põe no leito e Deus tira do leito. Amém ou não amém? Quarto, o milagre está no último mergulho. Se você acompanhar a história, a gente continua lendo os versículos, mas a gente vai pular para outro. Os príncipes, os discípulos, os servos de Naamã dizem para ele: meu pai, se ele pedisse para você fazer algo difícil, impossível, você não faria? Por que você não faz algo tão simples? E aí eu me pergunto para a igreja: por que você não faz algo que é tão simples? Como vir a um culto, vir uma rede, fazer uma campanha de oração, jejuar, ir a uma célula. Por que vocês não conseguem fazer algo tão simples? Não paga para entrar. Teve um pastor que nesses dias me convidou para participar. Eles estão trazendo para cá o tal do Legendários. Eu digo: eu não vou participar. Não quis participar.
me convidou para participar do grupo que vai trazer os legendários para cá. Eu digo, eu não vou participar. Porque infelizmente a minha igreja não consegue, tem dificuldade de pagar R$150 para ir para o encontro com Deus. Como é que vai pagar por legendários? A minha igreja tem dificuldade para vir a uma rede. Uma rede de graça. Uma rede de casais, uma rede de mulheres, uma rede de homens. Como é que a minha igreja vai participar dos legendários? Entende isso, irmãos? Deus precisa mudar a tua mente, o teu coração. Você precisa se posicionar em Deus para que as coisas mudem. Os servos de Naamã dizem a ele: se fosse pedido algo difícil, você não fazia. Por que você não faz o que é fácil? Por que você não faz o que é básico? 2 Reis 5,14. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele se tornou como de uma criança. Naamã recebeu uma ordem simples: mergulhar 7 vezes. E eu fico imaginando, ele mergulhou a primeira vez, mas o milagre não aconteceu. Quando ele subiu, ele continuou leproso, porque não foi no primeiro mergulho que aconteceria a cura. Ele mergulhou a segunda vez e também não foi curado. E ele mergulhou a terceira vez e não foi curado. A quarta vez e não foi curado. A quinta vez, a sexta vez e não foi curado. Porque o milagre não era para acontecer no sexto mergulho. Na 7ª vez, quando ele mergulha, ele é curado. Imagine, se ele tivesse desistido no 6º mergulho, teria perdido o milagre. O milagre estava a um mergulho de distância. Deus leva a nossa fé ao limite da perseverança, porque é no limite que Ele revela a nossa fé, a nossa obediência, a nossa dependência e a nossa confiança. E para haver milagre precisa de fé, obediência, dependência e confiança. Se não existe isso, não existe milagre. Se você quer milagre, se você quer mudança de vida, mas não existe fé, obediência, dependência e confiança, teu milagre não chega nunca. Nunca. E aprende uma coisa: Deus não se atrasa, Ele chega na hora exata. A questão é que a hora exata, irmão, pode ser no último segundo. E você precisa estar lá, com fé, obediência, dependência e confiança em Deus. Amém ou não amém? Eu tenho aqui outros exemplos de perseverança, como de Naamã. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Era alguém que estava esperando há 12 anos. Aquela mulher, ela podia ter ficado em casa. Ela já tinha gastado o dinheiro com médicos. Ela já não tinha mais nada. Sabe, essa mulher, ela tinha tudo para ficar em casa. Ela estava sangrando, ela estava fraca. Sempre tinha muitas pessoas cercando Jesus. O caminho era longo. Nenhum médico ou curandeiro tinha conseguido curá-la. E ela não tinha nada para ofertar a Jesus. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas ela teve fé. E porque teve fé, ela dizia: se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curado. Você vem com essa fé, igreja? Você vem com essa fé? Essa mulher declarou a sua cura antes de acontecer. E crendo que o que precisava fazer, fez.
sem olhar para nenhum obstáculo. Foram 10 anos de enfermidade, mas no último momento, o milagre aconteceu. Na última tentativa. E Jairo, que teve a sua filha morta, quando tudo parecia perdido, na mesma passagem da mulher do fluxo de sangue, enquanto a mulher do fluxo de sangue estava sendo curada, Jairo chega pedindo que Jesus vá à casa dele. E pouco tempo depois aparece alguém que chega e diz: olha, não incomodes mais Jesus, tua filha morreu. Quando parecia o fim, Deus estava trabalhando. Quando chegaram e disseram: a tua filha está morta, Jesus, ouvindo aquelas palavras, disse: não temas, crê. Talvez te digam: tua vida profissional está morta, teu casamento não tem mais jeito, teus filhos estão perdidos, você não tem jeito. E Deus manda eu te dizer hoje, Jesus está te dizendo hoje: não temas, crê somente. Você só precisa crer. Queridos, é sempre Deus que determina quando tudo começa e quando tudo termina. Não importa o que outros dizem, não importa o que você diz, não importa o que os médicos falam, não importa o que tua família está dizendo, é sempre Deus, o Senhor da última palavra. O tempo é dele, a forma de agir é dele, é sempre do jeito dele, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Jairo creu em Jesus e continuou indo para casa com Cristo. Chegando lá, todos sabem o que aconteceu. A sua filha reviveu. Jesus, tomando pela mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, traduzindo: menina, levanta-te. E ela reviveu. Abraão, o homem que esperou até, foca aqui, irmãos. Abraão, o homem que esperou até o limite. Você sabe qual foi o limite de Abraão? 99 anos. Já pensou você esperar até 99 anos para você ser pai? O limite de Abraão foi 99 anos. Foram décadas esperando o milagre. Em Romanos capítulo 4, verso 19, verso 18, por favor, Christian. Romanos 4, 18 e 19. Olha o que a palavra diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito, e assim será a tua descendência. Versículo 19: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O limite de Abraão foi 99 anos. Foram décadas esperando o milagre. E no verso 19 diz: ele não enfraqueceu na fé, ele não atentou para os obstáculos, que era a velhice dele e de Sara. No verso 18 nós lemos: em esperança creu contra a esperança. Você sabe o que é crer contra a esperança? É crer contra o natural. Você olha para o natural e diz: não tem jeito. Mas o espiritual fala: eu conserto, eu dou jeito, eu prometi, eu vou fazer. Depende de mim, não depende do homem, depende de Deus. Quando
não havia mais esperança do ponto de vista natural, havia esperança no espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você: se não há esperança no natural, se não há esperança no humano, tenha sua esperança em Deus. A nossa esperança é Jesus Cristo. Por isso, jamais se comportou como um homem sem fé, porque Abraão cria apesar das circunstâncias impossíveis. As ações de Abraão eram ações de um homem que cria em Deus. Irmão, irmã, suas ações precisam ser ações de mulheres, de homens, de jovens que creem em Deus. Creem apesar de às vezes não se ter mais esperança. Talvez você esteja no 6º mergulho, na última oração, na última tentativa. Talvez você esteja no limite da sua fé. Talvez você esteja cansado de esperar. Mas Deus está dizendo: não pare agora. Não desista agora. Se esforce mais um pouquinho. O milagre não estava no primeiro passo, estava na esperança, na perseverança que Deus trabalha até o último segundo. O Salmo 121, verso 4 diz: o protetor de Israel não dorme, ele está sempre alerta. Quem desiste antes do tempo perde o que Deus já estava fazendo. O Jordão pode parecer simples, mas é lá que Deus faz os milagres. Talvez aquele passo que você deveria ter dado e não deu, travou a sua vida. Pois o último mergulho pode ser o mergulho do milagre. Se você não mergulhou, irmão, se você não deu o último mergulho, você não vai receber. Naamã foi curado no último mergulho. A mulher foi curada no último toque. Jairo viu o milagre no último momento. E Abraão recebeu a promessa no limite da esperança. Deus continua fazendo milagres até o último segundo. A questão é você. Tem perseverado? Tem feito a tua parte? Ou você está desistindo na beira do caminho? Deus fala a última vez para você nessa noite: se esforce mais um pouco, ore mais um pouco, creia mais um pouco, espere mais um pouco e venha mais um pouco à igreja. Tenha mais atitudes de quem crê, porque até o último segundo Deus fará. Amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria chamar o pastor Theo.